Fala, desenvolvedor, tudo bem? Então, eu vou falar agora rapidinho aqui com vocês sobre o método de atualizar arquivos, que é um método bem interessante que a gente tem agora na NFSv2. O que que ele faz e para que que ele serve, qual a novidade, qual a utilidade dele. Então, antes, no componente V1, quando uma cidade ela era atualizada, a gente precisava, de fato, ali reinstalar o componente na máquina do seu cliente, do desenvolvedor, enfim. Então agora, se por acaso se a mudança não for muito brusca, que não envolva uma mudança de código-fonte, etc., então, na maioria dos casos não precisa, a gente vai somente chamar aqui o método de atualizar arquivo e cidade. E o que, que ele vai fazer? Eu vou mostrar aqui um exemplo na minha máquina, o que, que ele faz, como é que ele funciona. Então aqui eu fiz um teste aqui na cidade de Maringá, eu já tenho os arquivos dela na minha máquina. Então, por exemplo, se eu abrir a pasta aqui de template, eu vou ter aqui a pasta Maringá, ok? Então eu vou alterar aqui agora no meu arquivo aqui de configuração da propriedade, vou colocar aqui Rio de Janeiro, ok? Configurei agora para Rio de Janeiro. Quando eu chamar aqui o atualizar arquivo cidade, o que ele vai fazer? Ele vai consultar o nosso servidor aqui na Amazon, aqui da Tecnospeed, e vai pegar os arquivos mais atualizados dessa cidade. Então vamos lá. Atualizar arquivo cidade. Beleza. Agora a gente já tem aqui a pasta Rio de Janeiro, com os arquivos dela. Se a gente checar também aqui na pasta de esquemas, por exemplo, já vai ter aqui também a pasta Rio de Janeiro, aqui em scripts também. Beleza? Então, rapidinho, ele fez ali o download dos arquivos. Aqui ele vai trazer a mensagem para você, que foi atualizado com sucesso. Qual é a utilidade disso? Além de você não ter que mais, na maioria dos casos, reinstalar o componente nos seus clientes, enfim, uma cidade ali, ela sofrendo alguma alteração, você chama esse método aqui, a cidade já está atualizada, ok? E agora a instalação também ficou mais leve, por conta que antes a gente trazia todos esses arquivos, ok? Já na instalação, agora não. Agora a instalação vem assim, crua, por assim dizer, e você vai fazendo o download conforme a cidade que o seu cliente for usar. Então, quando que o seu cliente vai chamar esse método aqui de atualizar os arquivos? Sempre na primeira vez que ele for usar a cidade, ou quando a cidade sofreu alguma alteração, ok? Se o seu funcionamento é, por exemplo, assim, eu tenho um servidor, ok? E são várias máquinas do meu cliente que puxam os arquivos desse servidor. Então você vai atualizar esse arquivo cidade uma vez nesse servidor, ele vai puxar ali você vai configurar a cidade Rio de Janeiro, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, ele vai baixando conforme o valor que você passar aqui nessa propriedade, ok? Então você vai alterando aqui a propriedade, ele vai baixando as pastas que você configurar. Então eu vou aqui São Paulo SP, eu carrego, dou um atualizar arquivos, ele vai baixar aqui os esquemas da cidade de São Paulo, ok? Então conforme aquela propriedade a gente altera, a gente chama o método e ele baixa os arquivos. Então você fez isso uma vez no seu servidor, já está pronto. Na máquina do seu cliente não precisa, porque ele vai pegar esses arquivos lá do servidor de qualquer maneira. Então não tem necessidade, ok? Lembrando que esses arquivos eles vão para a pasta que você configura aqui, nessa propriedade de arquivos. Eu aqui estou usando tudo padrão, eu estou apontando para a pasta padrão, que é da instalação do componente, ok? Então, é isso aqui, pessoal. É um método bem legal, bem interessante, que vai deixar mais rápida a instalação e vai simplificar também quando a cidade sofreu alguma alteração, ok? Porque às vezes é uma alteração pequena que já interfere na operação e aí você não vai precisar mais reinstalar o componente e aquela coisa toda. Agora é só um método ali e está finalizado o processo. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e continua nos próximos vídeos aí no artigo. Valeu, muito obrigado.